Vamos colocar de pé? Para dar um abraço a alguém que está no seu lado. Fala, boa noite, estou feliz de estar aqui. Jesus te ama, eu te amo. Amém.
É fácil a gente concordar que o amor de Deus, ele nos constrange, ele nos envolve, ele é maior do que qualquer coisa que a gente conhece ou imagina, né? E a gente sabe que esse amor não é por meio nosso, não é por um esforço que a gente pode fazer para ganhar esse amor, mas vem dele. E eu queria ler hoje, eu esqueci de falar com eles lá atrás, mas 1 João, capítulo 4, versículos 9 a 12, que dizem: Nisso se manifesta o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como proporcionado pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós, aperfeiçoando. Então, a gente sabe que é necessário a gente ter muita gratidão por esse amor, né? Que o Senhor tem por nós, que a gente não merece, mas mesmo assim, Ele nos amou primeiro. Então, essa noite eu convido você a entrar nesse momento de louvor com muita gratidão no seu coração. Porque esse amor, não é só eu que vivo esse amor. Não é só algumas pessoas aqui, mas é todos nós que um dia o Senhor nos encontrou. Então, o louvor é uma oportunidade de a gente demonstrar esse amor a Ele. E eu convido agora, rapidinho, para você orar com alguém, pedir que esse amor invade o coração da pessoa que você está orando com ele ou com ela. Em nome de Jesus, que todos podem ver esse grande amor do Senhor. Amém. 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 Senhor Deus, obrigado por essa noite, Jesus, por essa oportunidade de juntar aqui. Somos muito gratos, Jesus, pelo seu amor, pelo tudo que o Senhor já fez por nós, que nós nunca merecemos, mas mesmo assim, o Senhor derrama, o Senhor nos presenteia com tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas. Senhor, nós sabemos que não importa o que está acontecendo ao nosso redor, o seu amor não muda. O seu amor é tão grande, tão forte, Senhor. Não há nada nesse mundo que compara ao seu amor por nós. Muito obrigado, Jesus. Enche os nossos corações com esse amor, Senhor, que nós podemos passar esse amor para as pessoas que nós encontramos, Jesus, nessa noite e os dias também que vão vir, nas situações boas, nas situações difíceis, Papai. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Nós te louvamos e nós te agradecemos, porque só Tu és bom. Amém.
entronizado. Oh, Jesus, muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu és, Senhor. Oh, nós não merecemos, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Como sua mão não me deixou, nunca me deixou. É pra mim tão bom assim. Eu jamais vi um amor tão grande. Um amigo é pra mim tão bom assim. Eu jamais vi um amor tão grande. Um amigo é pra mim. Salvador,
glória. Oh, Jesus, só Tu és Deus. Só Tu mereces toda a honra e toda a glória, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sou instrumento de exaltação, e eu nasci pra o Teu nome levantar. Tu escutas o cantar da criação, e o meu coração só quer Te adorar. Quem mais é digno? Oh, quem mais é digno? Não há ninguém, não há ninguém, somente Cristo. E quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há ninguém, somente Cristo. Desde o princípio, o Rei eterno, por amor escolheu em mim habitar. Curou meu coração, mostrou Tua glória. Com gratidão pra sempre vou Te adorar. E quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há ninguém, não há ninguém, somente Cristo. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há ninguém, somente Cristo. E quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há ninguém, somente Cristo. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há ninguém, somente Cristo. Não há ninguém, não há ninguém. Só Tu, Jesus, só Tu, Jesus. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Contigo reinará, que Ele sempre será. Sentado no Seu trono está. Santo, Santo, justo Rei se entregou, com grande amor nos demonstrou. Deus o Pai o exaltou. Santo, Santo, o Cordeiro justo reinará, e Ele sempre será. Sentado no Seu trono está. Santo, Santo, justo Rei se entregou, com grande amor nos demonstrou. Deus o Pai o exaltou. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há ninguém, somente Cristo.
You're seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one who was and is to come. You're seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. To us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one who was and is to come. You're seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. Prove to us the Father's love. If Jesus Christ be lifted up, who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. Canta mais uma vez, quem mais? Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há ninguém, somente Cristo. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há ninguém, somente Cristo. Não há ninguém, somente Cristo. Não há ninguém, somente Cristo. Aleluia! Jesus, muito obrigado, Senhor, que o Senhor mandou o seu Filho. O Senhor nos amou tanto. O Senhor nos amou, o Senhor nos deu o seu único Filho, Senhor, para nos dar vida, nova vida, vida eterna, vida em abundância, uma vida que não compara as coisas que tem lá fora. Muito obrigado, Jesus. Não há ninguém maior do que tu, Senhor. Temos tantas coisas que precisamos, mas temos muitas mais coisas para ser gratos. Muito obrigado, Papai, que o Senhor fica provendo tudo que precisamos. O Senhor nunca nos deixa faltar as coisas que precisamos. O Senhor ainda cura. Nós temos fé que o Senhor tem poder para curar os nossos irmãos que estão enfermos. Nós sabemos que já oramos pela Alissa e ela foi curada. Ela está aqui. Muito obrigado, Jesus. Porque só o Senhor consegue fazer milagres assim. O que o mundo acha que nós não conseguimos, não vai acontecer, nós não conseguimos alcançar. O Senhor fala que é possível. O Senhor, todas as coisas é possível também. Senhor, nós oramos pelo Bob e todos os outros enfermos que nós sempre estamos pedindo ao Senhor que o Senhor possa encontrá-los onde eles estão, Papai. Que a sua cura pode ir sobre o corpo físico, mas também no espiritual. Que essas dificuldades e essas doenças, Senhor, no físico, Senhor, não pode mover o espírito, Senhor. Que nós só conseguimos andar mais perto de Ti, Senhor, em todo momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos 8 anos da Design, que podemos estar aqui hoje para celebrar, para a honra e glória do Seu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite, por todos que estão aqui. Nós continuamos em intercessão pela nossa casa. Que o Senhor possa estar provendo em toda a área que precisamos no financeiro da nossa igreja para atingir esse sonho, Senhor. Nós temos fé que o Senhor consegue agir nas áreas que
estão parecendo impossível agora, mas o Senhor, nós sabemos que o Senhor consegue todas as coisas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos dando um culto abençoado, cheio ainda mais da Tua presença, do Teu amor, que tudo que nós falamos aqui, tudo que nós fizemos até sentado, Senhor, pode ser para a honra e glória do Seu santo nome. Nós Te adoramos, Senhor. Muito obrigado. Amém. Pode sentar, irmãos. Graça e paz, igreja. Agora, nosso momento dos dízimos e das ofertas. E eu vou começar por lendo Provérbios 22:6, que fala assim: instrua a criança no caminho em que deve andar, e, mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Né? E agora é a hora dos dízimos e das ofertas. E vocês vão falar assim: por que você está falando dos seus filhos? Mas, se vocês não estão percebendo, é o culto dos jovens. E eu, como sendo jovem, fui instruído pelos meus pais a dar os meus dízimos, minhas ofertas, agora que eu estou trabalhando. Mas não foi uma obrigação deles. Não foi uma coisa que eles me forçam. Eles não me falam para dar dízimo. A última vez que meu pai me lembrou de dar o dízimo, eu já tinha dado. Ele estava perguntando se eu fiz. Eles não me falam mais. E eu falo assim para vocês: se vocês querem que os seus filhos façam as coisas de Deus, tem que instruir eles para fazer as coisas de Deus. Vocês têm que pôr esforço neles, para eles também fazer as coisas de Deus. Se vocês deixam seus filhos fazer o que quiser, eles vão fazer o que quiser. E dar dízimo ninguém quer, né? Pela carne eu não quero dar o meu dízimo. Dar 10% do que eu ganho é muita coisa para mim. Mas no fim do dia, eu sei quem que eu tô honrando, quem que eu tô glorificando, para quem que é o dízimo, por que eu dou o dízimo. E isso não vem de eu fazendo por mim mesmo. Eu vi isso pelos meus pais. Então, pais, eu encorajo vocês a ensinar os seus filhos em tudo que vocês fazem. Não somente nos dízimos, não somente em coisas pequenas, mas em tudo. Que os seus filhos estão prestando atenção. E se vocês pôr esforço neles e mostrar para eles o que eles devem fazer, eles vão fazer. Eu falo por meu pai e pela minha mãe. Desde quando eu nasci, eles davam os dízimos. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu também dei os dízimos. Eu tinha o prazer de dar os dízimos. Então, eu falo assim para vocês: não é somente em dízimos, mas pelas suas ações. Não faz o famoso ditado: não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo, né? Não faz isso. Não instrua eles assim. Mas faz, por exemplo, dá o exemplo para eles e agora nós podemos dar os dízimos. Ou se você quiser também fazer pelo Zé, tem ali. Bom, agora nós vamos orar. Pode fechar os seus olhos. Deus, obrigado por esse momento em que nós podemos te adorar com as nossas finanças. Obrigado pela tua provisão que o Senhor dá por nós diária e que o Senhor tem tanto cuidado e tanto amor por nossas vidas. Eu sei que o Senhor está provendo por cada vida aqui. Eu sei que tem muitas vezes que parece difícil, que parece que não tem o suficiente, mas eu sei que o Senhor está cobrindo e o Senhor está tomando conta. Eu peço agora que esse dinheiro que está aqui seja um instrumento em vidas, seja um instrumento na nossa igreja, que o Senhor use esse dinheiro da forma que o Senhor quer, que nós tenhamos o entendimento de conseguir confiar no Senhor, confiar que esse dinheiro vai ser usado
pelo jeito certo. Nós pedimos também para os irmãos que estão com falta de trabalho, que estão precisando de ajuda com os empregos, que o Senhor ajuda-los a achar um emprego em tudo, que o Senhor toma conta da família deles e até da vida deles e da paz, né, e da paciência e confiança no Senhor por tudo e em tudo. Eu peço também por as nossas vidas e que o Senhor abençoe esse culto e que tudo isso seja para a tua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Graça e paz, amada igreja. Amém, amém. A gente vai ter um momento muito especial, né? O culto está sendo dirigido pelos jovens e nós temos algumas crianças, pré-adolescentes, que agora vão graduar e entrar oficialmente para a equipe dos jovens. Amém? Então, eu gostaria de chamar aqui a Brianna, o Caleb, a Riley, a Sofia e a Abigail. Por favor, venham aqui. Graças a Deus, enquanto eles estão vindo, nós do Ministério Infantil louvamos a Deus por essas vidas, muitos que a gente viu literalmente desde pequenininho, e agora tenho o privilégio de passar, né, gente? Como é bênção passar nossas fases na presença do Senhor, aleluia. Gostaria de pedir que a igreja possa se colocar de pé e estender as suas mãos, nós iremos abençoá-los, amém? Eu fico triste de vê-los, porque, né, quer dizer que eles estão crescendo, e eu também, né? Mas eu fico também muito feliz, porque é bênção crescer no Evangelho, crescer na presença do Senhor, amém? Crescer numa igreja que acolhe, que eles já podem servir. Aleluia, vamos orar por eles? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de passarmos cada fase na tua presença, Senhor. Muito obrigada por cada um que está aqui presente, Jesus, que eu vi, Senhor, alguns crescerem, Senhor, e realmente desenvolverem um relacionamento contigo, Pai. Eu te peço, Senhor, continua abençoando o Caleb, a Sofia, a Riley, a Abigail, a Brianna, que não pôde estar aqui, Senhor. Continua os enchendo com o teu poder, Pai, que o teu Espírito Santo possa continuar movendo por eles e através deles, Senhor, que eles sejam cheios de Ti, Senhor, que eles venham se posicionar realmente como verdadeiros, Senhor, ó Pai, que carregam a Tua palavra, Senhor, aonde eles forem, agora entrando na fase jovem, Senhor, continua os abençoando, os direcionando, Senhor, ó Pai, nós sabemos que o mundo é astuto, mas, Senhor, quando estamos contigo, Pai, nós sabemos que, como o Senhor diz, nós já vencemos o mundo, porque o Senhor venceu e o Senhor mora dentro de nós, Pai. Continua os direcionando, papai, os guiando. Muito obrigada por essa adição que eles serão para os jovens, papai, que eles realmente venham cooperar para o teu reino. Nós o abençoamos, papai, em nome de Jesus. Amém. E antes dele irem, eu gostaria muito de chamar os jovens para que eles possam vir abraçá-los e acolhê-los nessa nova caminhada. Aleluia! Nossos graduados, gente. Aleluia! Amém, amém. Bem-vindos, bem-vindos. Aleluia. E enquanto eles estão sendo abraçados, o Ministério Infantil também, nós sabemos que amanhã é o Dia dos Pais, né? Nós estaremos celebrando no Keswick, mas o Ministério Infantil também nós fizemos um pequeno vídeo para celebrar o Dia dos Pais. Tá bom? Então, assistem. Deus abençoe. Pai, no dia. Eu nasci. Você já estava ali. Ai, te amo. Aqui, fala, te amo. Chama papai, beijo. Papai, eu te amo. Happy Father's Day. Happy Father's Day.
Tchau, papai. Tchau, papai. Tá, 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 tá. Meu pai, meu amigo, fiel, companheiro, exemplo, verdadeiro para mim, sua, vida, me, Conduz aos braços de Jesus. A quem eu amarei até o fim. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Queremos chamar aqui na frente Luiz, a Larissa, a Lisa, a quem a gente orou com tanto carinho, né? Tem também um série de família, por favor, o Jean, Carol, a pastora Rosane. Onde você vai, dona Bia? Os avós também estão aí? Avó, chega aí, cadê os parentes aí, a da Lisa? Vem cá. A vovó, chega aqui, querida. Antes da gente orar, vamos assistir um pequeno vídeo da Liz, né? Da Lisa. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ficar em pé, igreja. Nós vamos consagrar a Lisa agora ao Senhor. Como é bom ser família, né? Eu me emociono de pegar a Lisa no colo. Porque nós somos família. E quando chora, todos choram. Quando se alegra, todos se alegram. E eu não sei quando vocês, mas eu chorei por essa vida diante de Deus. E hoje eu choro de alegria, porque eu posso pegar no colo. Obrigada, Jesus. Nós oramos por ela, olha aqui. Está até levantando. Senhor, como é bom, ó Deus, ver a Tua graça, a Tua bondade, ó Deus, com os pequeninos que já fazem parte do Teu reino. Como é bom poder ver a Lisa aqui com a gente. Ó Deus, que vitória o Senhor tem dado a ela, aos seus pais. Ó Deus, que bênção poder saber que o Senhor cuidou dela em tudo, Senhor, nos mínimos detalhes. Mas nessa hora nós queremos apresentá-la ao Senhor, consagrá-la ao Senhor e pedir que ela continue a crescer com saúde, crescer com graça, crescer cheia de vida, de paz, de alegria e que acima de tudo seja cheia do Senhor, Pai. Que desde pequeno possa ser sensível à manifestação do Senhor e à glória do Senhor sobre ela, Pai. Que seja uma adoradora do Senhor, Deus, que sirva ao Senhor de coração. Nós a abençoamos e consagramos ao Senhor, pedindo também que o Senhor abençoe os pais, ser com essa família tão querida, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir, pode trazer. Graça e paz, igreja. Primeiro eu gostaria de saber se tem algum visitante. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Acho que não. Ok. Gostaria de chamar as crianças aqui na frente para poder enviá-las para a salinha. Ok. Enquanto elas se aproximam, vamos se estendendo as mãos diante delas para poder orar pela vida de cada uma delas. Senhor Jesus, Pai, te agradeço pela vida de cada pequenino que está aqui, Senhor, daqueles que também não estão. Pai, venha abençoando a vida deles, a vida de cada professor, Senhor, que vai passar a Tua palavra para eles, Senhor. Venha, Pai, trazendo o Teu amor para a vida e coração de cada um deles, que eles possam sentir a Tua presença e caminhar todos os dias no Teu caminho. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço no dia de hoje. Amém. Ok. Vamos aos avisos. O primeiro aviso é o Volual, que é juntamente com a arrecadação de alimentos. Vai ser dia 22 de junho, às 5 horas da tarde, na Praia Seven Presidents, em Long Branch. Ok? Para arrecadação de alimentos, são alimentos não perecíveis. A lista é arroz, óleo, café, açúcar e feijão. Aqueles que não vão participar do Volual, mas querem ajudar, nós vamos recolher todos os alimentos no dia anterior. Então, no sábado, dia 21, tragam os que vão ao Volual e os que não vão e querem ajudar, tragam os alimentos para a igreja dia 21, ok? Também no sábado, dia 21, a gente vai ter, depois do culto, às 9h30, a gente vai retornar ao templo para um momento de oração. Então, vai ser 1 hora de oração, liderado pelo Ministério de Intercessão. Então, a gente vai ficar 1 hora aqui orando. Todos são bem-vindos a vir, a ficar depois do culto, né? Amanhã, temos Dia dos Pais e o batismo no Keswick, ok? Começa às 10 horas da manhã. E atenção às vestimentas para a piscina. Os homens não podem sunga, somente bermudas, e mulheres de maiô, sem mostrar barriga, por favor. E se vocês têm alguém que vão com vocês, algum familiar, algum amigo, por favor, repasse isso para eles também, tá bom? A regra é para todos. Vamos ter visita ao nursing home, né? O Ministério Amor e Ação, juntamente com a dança, vamos visitar um nursing home dia 29 de junho, às 10 da manhã. Como fazer para participar? Vocês vão procurar a Lu ou a Andrea, mandar mensagem ou procurar elas no final do culto. É importante vocês avisarem o quanto antes, porque são vagas limitadas. Então, a gente precisa saber certinho quem vai querer ir, para poder já começar também. 1 semana antes a gente faz oração de jejum, né? Então a gente precisa estar tudo alinhadinho para começar tudo e dar tudo certinho, tá bom? Vai ter uma live do Ministério Saúde Emocional, que a mídia vai passar um vídeo agora. Oi, eu sou a doutora Beatriz, conselheira cristã, e quero te fazer um convite muito especial. Na próxima terça-feira, dia 24 de junho, às 7h30 da noite, horário do leste dos Estados Unidos, eu fui convidada pela Zion Church para ministrar uma live com um tema que tem tocado muita gente: como controlar a ansiedade em tempos difíceis. Se você tem enfrentado dias de incerteza, medo ou sobrecarga emocional, essa live é para você. Ela é online, gratuita e aberta a todos, mesmo que você não seja membro da igreja. E se você faz parte da Zion, já aproveita para compartilhar esse convite com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então nos vemos ao vivo pelo YouTube. Vai ser um tempo de paz e direção para o seu coração. Deus abençoe e até terça, dia 24.
Amém, vai ser bênção. E por último, não menos importante, o nosso trau. Então, essas próximas 2 semanas a gente vai estar lendo 2 Coríntios. Vamos continuar nos mesmos grupos que já estávamos antes. Então, aqueles que não participaram, só mandar se inscrever lá, que vai ser adicionado a um grupo. E os que já estão, vai continuar no grupo que já estava antes, tá bom? Tenham um bom culto, muito obrigada. Tchau, tchau. Amém, amém, amém. Vamos terminar então 2 Coríntios, próximas 2 semanas, começar e terminar 2 Coríntios, já na segunda-feira. E no mês de julho, meus irmãos, vamos começar Provérbios. Quem está aqui animado para ler a livro de Provérbios? Vamos começar então o livro de Provérbios, dia 1º de julho, então vamos ler o mês inteiro Provérbios. Amém. Alguém está tentando me sacanear lá atrás que colocaram só 30 minutos para mim? Ao invés de 40. Mas estamos juntos. A gente vai no que dá. Arrumaram. Valeu. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Vocês estão felizes de estar aqui nessa noite, irmãos? Amém. De verdade? Amém. A gente conversa então no final dessa pregação. Vocês continuam felizes, porque... Quem tem sido desafiado quando a gente está agora nessa série do Frutos do Espírito? Quem tem sido desafiado? Você tem procurado demonstrar mais amor, mais alegria, mais paz? Se você sabe a ordem, significa que hoje vamos falar sobre paciência. Então vamos orar, porque a gente precisa orar bastante. Falar sobre esse tema. Amém, meu irmão? Feche os seus olhos. Pai, como nós somos gratos por estar aqui, Senhor. Nós somos gratos, Deus, porque é um privilégio estar aqui na Tua casa, poder Te adorar, poder estar em comunhão com os meus irmãos, com as minhas irmãs, estarmos juntos como um corpo, cada um, Senhor, demonstrando os seus dons, cada um aqui, ó Pai, sendo útil no ministério, edificando uns aos outros, e eu sei, Pai, que o seu momento também de palavra, o momento que o Senhor tem preparado para falar conosco nessa noite. Eu peço, Espírito Santo, eu tenho orado, Deus, que seja o momento que a palavra venha do Teu trono, ó, meus irmãos aqui, eu venho para a minha vida, Deus. Eu peço a Deus que o Senhor ache em nós, Pai, uma boa terra para a sua semente que venha trazer fruto. Eu sei, Pai, que falar sobre mudar algo dentro de nós é difícil, dói. Mas eu sei, Pai, que o seu Espírito Santo tem algo planejado para a tua igreja, e por isso estamos falando sobre essas coisas. E eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a concentrar e levar com toda a seriedade que a sua palavra merece. Te agradeço, Deus, porque podemos abrir a tua palavra aqui, ó Pai, em liberdade. Estamos aqui juntos, ó Deus, em tantos lugares que isso não é possível. Nós te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui, ó Pai, prepara nossa mente, nosso coração, as nossas emoções, para ouvir a tua palavra, ó Pai, desse tema que é tão importante para nós. Eu te agradeço, usa a minha vida nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia então, em Gálatas, capítulo 5. Como temos lido, Gálatas, capítulo 5. Espero que você já tenha memorizado o fruto do Espírito, essas 9 características lindas de Jesus, que o Espírito Santo espera que nós tenhamos. Você tem essa ideia disso? Vamos ler então os versículos 22 e 23, que são o fruto do Espírito. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, nós estamos hoje no quarto fruto, na quarta parte desse fruto, que eu espero que seja tão almejado por nós que estamos caminhando. E estamos agora nessa caminhada, nesse ano, né, esse tema tão específico de ser semelhantes a Jesus. Então não existe melhor hora para falar sobre esses frutos. Porque nada melhor que seguir a descrição das características de Jesus que Paulo trouxe nessa área da Gálatas. Lembrando que o contexto desse texto, de Gálatas 5, é uma advertência que Paulo traz ao povo dessa região. E o clamor de Paulo, nós vemos no versículo 16, que diz assim:
Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele clama ao povo, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. E a partir disso, não terá como vocês viverem mais pela carne. E ele desenvolve esse tema durante esse capítulo 5, mostrando que as obras da carne não vão juntar com as obras do Espírito. E existe essa batalha constante. Então, Paulo vem trazendo para esses irmãos de essa área de Galácia, que for. Que olha, a lei veio para nos julgar. Mas não significa que agora a gente pode fazer o que a gente quiser, já que estamos na era pós a lei. Na verdade, as obras da carne estão até mais atonas para nós, porque nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós, sempre agora nos acusando. Não para condenação, mas para redenção, transformação e caminhar mais parecido com Jesus. Então esse é o clamor de Paulo. Vivam pelo Espírito. Irmãos, a minha oração nesse tempo que eu tenho me preparado para trazer essa palavra vem de um lugar de muita dor, de muita humilhação e, sendo muito honesto, até um pouquinho de raiva. Porque quando a gente estava conversando sobre esse tema, planejando alguns meses, e a gente chegou no fruto do Espírito, eu até falei isso para o pastor, talvez esse tema dos 9 seria o que eu menos gostaria de falar. E nessas últimas semanas, enquanto eu meditava em alguns textos que vamos ler aqui hoje, o Espírito claramente ia revelando quão impaciente eu sou. E eu não creio, irmãos, eu posso estar errado, tá? Mas eu não creio que eu estou sozinho nessa. Tá bom? Eu vou fazer uma pergunta, sejam honestos. Quem aqui se considera pessoa paciente? Levanta a sua mão. Você se considera uma pessoa paciente? Vou trocar então para ver se a gente está junto. Quem aqui se considera uma pessoa impaciente, com pouca paciência? O famoso pavio curto. Somos maioria. Quem aqui se considera no meio termo? Tá. Então tá bom. Então escuta metade dessa pregação. Irmãos, agora a verdade é assim. Se eu perguntar para sua esposa se o marido delas é uma pessoa paciente, ela falaria sim ou não? Se eu fazer uma reunião com os jovens após o culto e cada um eu perguntar, o seu pai, a sua mãe são pacientes, você teria certeza que eles respondem sim? Certeza. Se eu fizer uma reunião com os pais, meus queridos jovens, e eu perguntar, o seu filho é uma pessoa paciente? Mas eu creio que nós temos um entendimento claro que nós somos impacientes. Tão claro ainda quanto uma geração que tem tudo tão rápido. Nossa, eu peço algo na Amazon e eu espero que chegue no outro dia. E eu já estou acostumado aos que chegam no mesmo dia, no fim do dia. Quando eu vejo que demora uma semana, se eu vou comer alguma coisa, eu espero que seja rápido. O cérebro já está assim. Nós não temos muita paciência. E a verdade, irmãos, é que quando identificamos o que nos falta para chegar nas características, o que nos falta para sermos pacientes, mostra ainda que dentro de nós ainda tem muito espaço que o Espírito Santo precisa preencher. Ainda falta muita renúncia, muita rendição. E cada vez que nós somos impacientes, mostramos nossa falta de paciência, mostra o momento em que deixamos a nossa cruz de lado e caminhamos por outro caminho, o poço que Jesus caminhou. E se você não lembrar nada dessa palavra hoje, lembre-se que no momento que você agir sem paciência, é o momento que você estava cheio de si. Em algum lugar, você deixou escapar o óleo, fogo, água. Tenha isso no seu mundo. Toda vez que você perder a sua paciência, se ficar sem paciência, é o momento que você está cheio de si. Ou como Paulo falaria para os Gálatas,
cheio da carne. Vou trazer um pouco de grego para vocês, meus irmãos. Eu sei que todo mundo aqui fala grego. No grego, no original aqui, a palavra usada é macrotomia. Temos aí? É assim, ó. Macrotomia, que é um composto de duas palavras. O primeiro é macros, que significa longo, ao lugar. E o segundo é tumos, que é uma paixão ou um temperamento. Ou seja, né, significa literalmente um temperamento longo. Ou como muitas versões da Bíblia têm, a palavra longanimidade. Eu vou falar paciência porque é mais fácil de eu falar do que longanimidade. Treinei bastante, mas eu vou ficar na paciência. Mas é exatamente isso. O ser longânimo. Ter o ânimo alongado. Isso é o que temos aqui quando Paulo fala desse fruto do Espírito. A paciência. Muitos diriam, irmãos, que perder a paciência até faz parte do nosso vocabulário, gente. Expressões. É quando nós perdemos o controle. Mas na verdade, meus irmãos, quando tomamos o controle e somos completamente carnais, assim perdemos a paciência. A reação sem paciência mostra o nosso lado de raiva, um lado negativo, um lado nervoso, que vai tomar nas mãos aquilo que eu posso fazer sobre algo que alguém talvez fez de errado, uma situação. Então eu quero que a gente aprenda isso, meus irmãos. Nós perdemos a paciência. Nós nos enchemos de nós mesmos. Então somos impacientes. Que é a nossa realidade. Mostra-nos quem somos. Eu queria falar um pouco com vocês, irmãos. Você já parou para pensar quando, em quais momentos, mais perdemos a paciência? Tem mais, mas eu trouxe 3 aqui interessantes, que são momentos que eu percebo que eu mais perco paciência, que muitos mais perdem a paciência. Geralmente é quando estamos cansados, talvez quando estamos atrasados, ou quando estamos frustrados. Faz sentido, meus irmãos? Por exemplo, eu queria falar isso aqui. Existe algo, meus irmãos, que eu acho importante, a gente leu Efésios algumas semanas atrás, que Paulo traz à tona também quando escreve para a sua igreja, é que estamos numa batalha espiritual. Você tem noção disso? Ele não tira férias, ele não tira o final de semana off. Essa batalha é constante. E ela exige de nós que sejamos o quê? Vigilantes. Correto? Porque como Pedro fala, o inimigo está ao nosso derredor, procurando por uma oportunidade de atacar. Procurando por uma brecha que ele possa então atacar. Tendo isso em mente, meus irmãos, nós temos que ser inteligentes, sábios e pedir o discernimento que vem do alto para entender se eu sou uma pessoa impaciente, como a maioria de nós diz que sim, quais as brechas que eu tenho aberto para então o Espírito vir atacar exatamente nessa carne dele. Estão comigo, irmãos? E a minha oração, que eu espero que seja a sua também, tem sido: Senhor, me dá sabedoria e discernimento para fechar essas brechas. Eu não ser um alvo tão frágil. Por exemplo, vamos falar do cansado. Quem aqui está cansado agora? Sábado à noite? Se você vive cansado, você vive com pavio curto, e você, no final do seu culto, pedir ajuda pelo Espírito Santo para ser uma pessoa mais paciente, o que você acha que o Espírito Santo vai fazer com isso? Você acha que ele vai vir com um presente do céu e vai derramar uma água escrito paciência? E agora a Dani vai ser a pessoa mais paciente do mundo. O Espírito pode fazer isso? Porém, nós não estamos falando da poção mágica do Espírito. Nós estamos falando do fruto do Espírito. E o fruto, tem uma série de descobre que eles fizeram sobre o fruto do Espírito alguns anos atrás, que eles falavam isso sim. Fruto demora, exige trabalho. Não é miojo, é a frase que eles dizem. De 3 minutinhos, fácil, qualquer um faz. Demora.
Então, se você, e eu espero que você peça para o Espírito Santo te ajudar a ser mais paciente, e você percebe que você anda muito cansado, isso te leva a ser impaciente, eu espero que você entenda que o Espírito Santo vai te ajudar o quê? A descansar. E te mostrar algo que você pode mudar na sua vida para que você não esteja tão cansado todas as vezes. Talvez o Espírito Santo vai abrir uma porta de trabalho que não seja tão puxado. Talvez o Espírito Santo vai tirar a internet da sua casa, né? Você fica vendo seriado até 2 horas da manhã. Ou vendo um futebol que acaba meia-noite. E você podia estar dormindo 2 horas. Tem coisa que fala pra mim. Mas estamos juntos. Então, se você, meu irmão, percebe que você age sem paciência quando você está cansado, entenda que o Espírito Santo quer te auxiliar a mudar a sua vida, para esse fruto começar a germinar e crescer e botar para fora, para você ser uma pessoa menos cansada. Descansa. Meus irmãos, eu tenho 2 filhos. Uma de 2 anos. Alguém falou, uau. Eu não fiz a maioria do trabalho, tá? Tenho 2 filhos. Uma filha de 2 anos e um filho de 2 meses. É fácil lembrar. E nesses últimos anos, meus irmãos, não era assim na minha vida antes, tá? Eu aprendi o valor de uma noite muito bem dormida. Eu aprendi o valor disso. Eu não gostava antes. Ao acordar, depois de uma noite bem dormida, tem vezes que eu acordo. Coincidentemente, eu olhei pra ela. A gente não acordou uma vez durante a noite. Era tipo umas 5h30 da manhã. Algo assim. Cara, esse meu dia foi sensacional. Uma noite bem dormida. Meu humor tava muito bem. Muito mais difícil eu perder minha paciência nesse dia. Acorda. Escrevi aqui. Você escuta até os passarinhos. Você percebe que cortaram a grama. Você dá bom dia para todo mundo. Eu tenho certeza, meus irmãos, que a biologia e a psicologia vão explicar isso. É muito mais fácil ter paciência nesse dia. E o segundo ponto, meus irmãos, que talvez seja uma brecha muito grande para os que são impacientes, é o estar atrasado. Estar numa correria sempre. E com isso você perde a sua paciência. Esse talvez seja um exemplo que a gente traz do trânsito. O Espírito Santo vai querer te ensinar a se programar melhor. Ser mais organizado. Antes de sair, põe no GPS. A Parkway está assim, a Turning Park está assim. Sai um pouco mais cedo. Mas principalmente, ele vai te ensinar, se você perde muito paciência no carro, você está atrasado, você está pressa, ele vai te ensinar a você orar mais no seu carro. A você ouvir mais louvores no seu carro. Paulo diz, vivem pelo Espírito. E não vai fazer na sua conta. Enche o teu carro com a presença de Deus. Com você dentro. E alguém te dá uma entrada. Você é cheio de Deus. O cara te dá uma entrada. E você é cheio de Deus. Você vai ser uma pessoa paciente. É até difícil de imaginar isso. Mas você vai ser uma pessoa paciente. Fica mais fácil ter paciência no trânsito quando você está adiantado. Você tem tempo. Quando tua esposa erra a entrada. Você adiciona mais 5 minutos. Se você tem esse tempo, você não perde a paciência. Então, irmão, se você tem esse problema de estar atrasado, correndo, sempre na pressa, isso te tira a paciência. Peça para o Espírito Santo te dar as estratégias corretas para fechar essa brecha. Bem, irmãos. Irmãos, se você vive frustrado, e com isso você perde a sua paciência, o Espírito Santo vai querer caminhar com você para uma vida de perdão, para uma vida de renúncia, e te mostrar a caminhar a vontade dele em todos os momentos. A verdade, meus irmãos, é que nós frustramos muito na nossa vida. Nós temos expectativas em pessoas, em situações,
em governos, em leis, em o que for, meus irmãos. E se você ficar focado nessas coisas, você vai ver uma vida frustrada e com isso a sua paciência não vai existir. Peço que o Espírito Santo nos ajude a resolver o que estamos sentindo. A fechar as portas que devem ser fechadas. A perdoar aqueles que se machucaram e deixaram frustrados. A aprender que alguns sonhos têm que mudar. E a partir disso, uma pessoa realizada é uma pessoa paciente. Então, se você tem andado frustrado e com isso, você não tem ficado bem muito. Peça para o Espírito Santo te dar estratégia, dar correr e ver a bondade de Deus todos os tempos, até que a gente não espera. Bem, meus irmãos, esses 3 momentos que eu queria trazer hoje, esqueci, por ser algo como realmente, ou geralmente, perdemos nossa paciência. Existem muitos outros. Você pode voltar a solução, depois você compartilha para a gente ver talvez precisa. Agora, meus irmãos, você já parou para pensar com quem nós mais perdemos nossa paciência? Nós falamos aqui quando, agora, com quem nós perdemos nossa paciência? Meus irmãos, como eu falei, eu tenho uma filha de 2 anos. Em inglês existe uma expressão chamada The Terrible Twos. Os terríveis dois. E, meus irmãos, essa semana minha filha ficou muito doente. E com isso passamos por uma tempestade de noites mal dormidas. Ela ficou mais manhosa, mais carente, queria mais colo. Pedia leite, dava leite, ela jogava no chão. Porque não queria leite. Eu não entendia o que ela queria. Ela está frustrada comigo porque eu não entendi ela. Eu estou frustrado com ela porque eu não entendi ela. O que ela estava falando e pedindo. Você ajunta isso com uma noite mal dormida. De todos nós em casa. Então foram dias muito interessantes para minha paciência com a minha filha. E já percebeu, meus irmãos, que na maioria das vezes nós perdemos a paciência exatamente com as pessoas que mais precisam dela? A realidade é que aqueles que menos merecem a nossa paciência, que a gente se coloca nesse lugar, aqueles que menos merecem a nossa paciência, são aqueles que mais precisam da nossa paciência. Meus irmãos, se eu chego no meu trabalho e a minha chefe está de mau humor, está estressada, está dando umas respostas chatas comigo, está até me desrespeitando, eu dificilmente perco minha paciência. Eu sei onde eu estou, sei quem ela é, sei que eu preciso desse trabalho, não vou ganhar nada e perder paciência com ela, eu sou bom, vou respirar fundo, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Se quando eu estiver no trânsito, alguém dá uma entrada e fecha, e eu olho no carro, e é uma pessoa usando o celular, a pessoa nem me viu, eu estou ficando bravo só pensando nesse momento. Eu dificilmente vou agir com paciência. Irmãos, eu tenho feito algo que tem me ajudado. E uma dica está aqui. Talvez seja útil. Sabe quando você está atrás de alguém que está bem lento? E você está assim, cara, inacreditável. E não tem como você ir, tá ligado? Você está preso atrás da pessoa lenta. Você vê alguém que virou e não colocou seta e você está assim. Geralmente, meus, o Pedro do passado virava, né, para a esquerda ou para a direita e passava do lado dessa pessoa. E eu queria olhar para essa pessoa. Só queria ver. Eu estou sozinho nisso? Tá bom. Eu não vou fazer nada, meus irmãos. Eu não sou de xingar, não sou do meio, nada disso. Eu só quero olhar para a pessoa. E eu quero sentir o prazer que ela está olhando para mim. E isso começou a me incomodar. Que isso estava acontecendo muito. Meus irmãos, agora, quando isso acontece, eu tenho que passar a pessoa, algo assim. Toda a força do meu ser, o Espírito Santo está comigo. Eu não olho. Eu não olho. Eu olho para frente. Porque eu sei que se eu fizer assim,
Já perdi a paciência. É só olhar para frente. Virei, passou. Fecha parênteses. Agora, meus irmãos, eu pensei nisso, tá? Se eu tô no trânsito e alguém dá uma fechada em mim de novo, eu já tô assim. Esse cara tá doido. Eu olho pra pessoa que me fechou, eu tô olhando pra pessoa e é o Frank Lampard. Quem não sabe, que ninguém deve saber, é o meu jogador de futebol favorito. Se for ele dirigindo esse carro, meus irmãos, eu vou virar o homem mais santo do mundo. Com o maior nível de paciência. Vou ter esquecido o que aconteceu. Vou querer sair não para brigar, mas para conversar, tirar uma foto. Vê como muda até com quem você perde sua paciência. Meus irmãos, quando eu tinha um mês de carteira, eu falo muito de carro. Quando eu tinha um mês de carteira, eu estava dirigindo muito. Depois de um GP, em que a gente achou o Cristo do Egito. Essa parte é demorada. Eu estava levando para casa, na rua do Landa, uma ruazinha pequenininha lá da 21. E eu não vi, meus irmãos, à noite, eu não vi o stop sign. Ainda bem que eu estava dirigindo bem lento. Estava tipo 20, bem lento. E eu passei, meus irmãos. Passei. Claramente, se eu estou contando essa história, o carro veio, o direito dele, bateu. Um mês de carteira. E eu lembro, meus irmãos, que na hora eu estava em choque, sem reação nenhuma. Estávamos bem, ele estava bem. A mulher sai do carro, que estava dirigindo. Essa grita. Grita. E eu, com 17 anos, eu não lembro de ter falado um A para essa mulher. Acho que quando eu te perguntei, ela já tinha ligado para a polícia. Chegou de tudo que você pode pensar em inglês, em espanhol, e ficamos lá. Minha mãe estava acontecendo um encontro com Deus nessa época. Então veio um outro amigo nosso, estava perto dele para nos socorrer, porque o que vai fazer? Mas eu lembro da reação dessa mulher. Mas ficou todo mundo bem. E quando eu estava escrevendo uma história, o senhor me lembrou de outro momento que eu tive, que dessa vez alguém bateu em mim. Eu estava indo para Nova York, eu só lembro que o Alex estava. A gente estava indo para Nova York, para o Upstate New York, para um acampamento. E eu lembro que eu estava na faixa direita, uma velocidade ok, e o carro da esquerda vem entrando assim, bem lento. E eu olhei assim, o que essa pessoa está fazendo? Bum, entrou. E aí essa pessoa bateu e entrou no estacionamento que tinha assim, tipo um mall, assim, umas lojas. A pessoa entrou no estacionamento e a galera do carro assim, entra, vai atrás. Que o cara não parou, né? E eu entrei com o carro, fui atrás para tirar a famosa satisfação. A gente dirigiu, eu fiquei atrás do carro, paramos alguns segundos, para mim parecia que eu estava em fibra. Paramos alguns segundos, a pessoa estacionou, eu estacionei. Agora vamos ver. Quem que é esse maluco? Tá completamente sem noção, me fechou assim, aleatório, no meio do highway grande, ali já no Upstate New York. E aí sai, meus irmãos, uma adolescente. Eu dirigi com Deus, adolescente. E sai o pai do lado. Eu não sei. E ele fala assim, me desculpe, eu estava ensinando a minha filha a dirigir. Me desculpe. Meus irmãos, nessa hora, eu me lembrei do que eu tinha. Uma mulher gritando comigo e eu assim, eu não vi. Não sei dirigir direito aí no mês, né? E foi uma conversa tranquila. Trocamos informações que precisava. Ninguém saiu xingando com ninguém. Tinha o direito de ficar bravo? Tinha, não tinha? A menina nem tinha carteira. Mas estava implorando para eu ter misericórdia. Eu lembrava de muito adolescente que tinha acabado de começar. A gente mostra em passado. Irmãos, nós precisamos entender que o fruto do Espírito não é um jeito, um atalho para ter uma vida boa. Não é
motivo, a gente não vai atrás do fruto do Espírito para que a gente consiga ter uma vida bem-sucedida aqui na Terra. E o Espírito tem falado tanto isso comigo, meus irmãos, porque nós temos que correr atrás de produzir esses frutos na nossa vida para que o Espírito nos encha, nos transforme e que as pessoas ao nosso redor possam ver Cristo em nós. E através desse encontro, meus irmãos, elas possam ser salvas. Eu, meus irmãos, preciso ser paciente com a minha filha de 2 anos. Não para me se sentir bem, me sentir um grande pai, me sentir edificado, mas para que ela veja e entenda que o pai dela tinha todos os motivos e muitas vezes o direito para reagir com raiva, para gritar, para perder a cabeça, mas ao invés disso, ela me vê e me olha e consegue ver um pai que diz, eu te amo. Isso muda ou não muda a vida de uma pessoa? Uau, ele tinha toda a razão de ficar bravo comigo. E ao invés disso, ele fala, eu te perdoo. Ele tinha todo o motivo de perder a cabeça, de gritar, de espernear. Ele diz, eu entendo, nós vamos conversar. Mas com paciência. Isso não muda, meus irmãos. É mostrar paciência e compaixão com uma menina que estava aprendendo a dirigir com o pai. E ela teve a sorte que a batida dela foi com um carro cheio de cristão e com retiro crente. Que podia ter sido muito pior. Nós, irmãos, temos a responsabilidade de sermos pacientes para que o mundo corra para Deus, que é melhor paciente. O ser mais paciente. Que Ele nos perdoe isso. Meus irmãos, eu queria que você abrisse a Bíblia no capítulo 9 de Romanos, rapidinho. Paulo, nesse capítulo, o título desse capítulo, se você está na NVI, ele fala que é a soberania de Deus. E nos versículos 18 ao 23, diz assim: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem quer. Contudo, algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? E Paulo diz, mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer do mesmo barro um vaso para propósitos especiais e outro para uso comum? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição? O que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas a riqueza da sua glória sobre os vasos de misericórdia, os quais previamente preparou para a glória? Irmãos, Paulo é uma pessoa que nós conhecemos a história e ele exigia muito a paciência de Deus. É verdade ou não? O que Paulo diz aqui é, meus irmãos, não percam tempo discutindo por que você é assim, por que Deus fez assim, por que isso está acontecendo no mundo, por que está acontecendo. Meus irmãos, nós somos pó. Além de ser pó, nós somos um pó ruim, um pó rebelde, um pó que olhou para Deus e falou, eu te odeio, eu odeio esse jardim. Eu prefiro outras coisas, mesmo que sejam momentâneas. Você tem noção que é isso que nós somos? E Deus olhou para esse pó ruim, rebelde, e falou, eu vou mostrar a minha paciência com vocês. E Paulo diz, tão lindo, se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, ele suportou com grande paciência essa sua ira. Aqui, meus irmãos, está o nosso modelo perfeito. Aquele que tem toda a autoridade, todo o direito, todo o poder, olhou para nós como pó e foi paciente, mesmo que a sua ira era completamente justificada. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, fala sobre aprender a sofrer sobre Jesus e persistir em meio às tribulações.
E ele diz assim, em 1 Pedro 3, 17 ao 21. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram. Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não temos desculpa para não sermos pacientes. Viva pelo Espírito. E como Paulo diz, de modo nenhum, vivendo pelo Espírito, nós vamos satisfazer os desejos da carne. Que possamos, meus irmãos, entender que as pessoas precisam da nossa paciência. Que é um caminho para o mundo entender a misericórdia de Deus. Meus irmãos, que nós sejamos longânimos para dar espaço para o Espírito Santo agir em nós, ao invés das nossas próprias emoções, reações, sentimento que eu tenho direito. Estica isso, meus irmãos. Estende isso. E deixa o Espírito Santo vir e agir. Tiago 1, 19 a 20 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Efésios 4, de 1 a 3, diz assim: como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Como é isso, Paulo? Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Provérbios 15, 18 diz assim: o homem irritável provoca a dissensão, mas quem é paciente acalma a disputa. Colossenses 3, 12 ao 13 diz assim: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor os perdoou. Meus irmãos, vivam pelo Espírito. Se você é impaciente, tem um pavio curto, é sanguíneo, que o mundo quiser colocar esse rótulo em você, não aceite você dizer: eu nasci assim, mas eu sou assim, meu pai era assim, então eu sou assim. O Espírito Santo pode transformar. Se o Espírito Santo transforma um assassino de cristãos no maior missionário que nós temos, quem somos nós para falar: mas eu só sou um pouco estressadinho? Mas eu não estou dormindo bem há alguns dias. Mas você não sabe o chefe que eu tenho. Mas você não sabe a condição que eu estou. Meus irmãos, sejam pacientes. Estiquem. Não reagem. Deixe o Espírito Santo agir por você. Meus irmãos, é muito importante que você entenda nessa noite que o mundo precisa de cristãos pacientes. Pacientes. Que consigam ver a notícia que está acontecendo agora no mundo. E não vão reagir com fígado, com força. Mas que são pacientes. A sua família precisa que você seja paciente. Temos direito de ficar bravo com nossos filhos, temos. De corrigir, temos. De educar, sim. Nosso papel. Mas com paciência. Seu irmão pisou no seu pé, haja com paciência. No trânsito, seja paciente dobrado. Como eu fico triste, meus irmãos, quando alguém faz algo ridículo, xinga no dedo do meio, passa por mim e tem aquele peixinho atrás do carro. Ou alguma Jesus loves, coisa assim. Meus irmãos, alguns de nós temos o sticker da Israel, cara. E está escrito Christian Church. Talvez eles não entendam mais Zion, mas eles entendem o Christian Church.
Você faz algo maluco, grita, aí você passa as pessoas e a pessoa olha lá. Tira recentemente, meus irmãos. Não sejamos nós, pedra de tropeço. Sejamos pacientes. Mesmo, pode ficar de pé. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu creio no poder da oração. E quando nós estudamos, como temos agora, a carta de Coríntios, Paulo fala sobre os frutos. As responsabilidades de cada um que Deus tem colocado na igreja de acordo com a nossa necessidade. Eu creio, irmãos, que existe um valor muito grande em orarmos juntos. Você quer isso, irmãos? Tiago vai dizer que a oração de um justo traz cura. Eu queria fazer um pedido, meus irmãos. Se você tem sido incomodado, quão paciente você tem ficado nos últimos dias, se você puder dar um sinal, eu vi aqui na frente. Não para você falar, gente, eu sou impaciente, me ajudem. Não. Mas eu queria que alguém viesse e orasse com você. Podemos fazer isso? Isso requer que pessoas reconheçam isso e venham aqui na frente. E pessoas reconheçam que Deus está chamando você para orar por ele. Pedro, eu não sou paciente, não vou orar por ninguém. Deus derrame agora. Se você tem essa necessidade, pode vir aqui na frente. Eu preciso de irmãos alertas para vir orar. Não precisa esperar, não. Você vê aqui na frente, alguém aqui na frente já, o Espírito te incomoda para você orar por essa pessoa, pode orar. Pedro, o que eu oro? Peça, Espírito Santo, inunde essa pessoa. Ensina, dá a estratégia correta. Bem, meus irmãos, temos muitas pessoas aqui para orar com os irmãos. Ore com fé, meus irmãos, porque o Espírito Santo está neste lugar, nos chamando, nos desafiando. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, entendendo, Pai, que é na Sua presença que encontramos a Tua palavra e somos confrontados por ela, Deus. Como um espelho colocado perante a nós, ó Pai, o Senhor tem mostrado aos irmãos os defeitos que temos, ó Pai. Não para nos acusar, Senhor, mas para nos mostrar um caminho de rendição, ó Pai. Eu sei que o Senhor quer uma igreja paciente, longânima, que seja conhecida pela Sua misericórdia. E eu peço, meus irmãos que estão aqui na frente, aqueles que não vieram, Deus, que o Senhor nos encha, Pai, e nos dê, Senhor, o discernimento, a sabedoria para caminhar como pessoas pacientes, ó Pai. E que o Senhor derrame, ó Pai, e que gere o fruto em nós, ó Deus, da paciência, Pai. Que os irmãos aqui possam aprender a perdoar, aprender, ó Pai, a não discutir, a ser pacificadores. Irmãos, temos algumas pessoas aqui que precisam de oração ainda. Por favor, alguns homens aqui, um jovem aqui, preciso de mais pessoas para orar, meus irmãos. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor tem despertado na Tua igreja um desejo de ser parecido contigo, ó Pai. Isso requer renúncia, requer carregar a cruz. Sem Ti, ó Pai, nós somos nada, ó Deus. Nos encontra, Pai, mais uma vez. Nos encontra, Deus. Que temos que partir do encontro contigo, ó Pai. É assim que nós temos, ó Deus, o que precisamos para vencer cada dia mal. Em nome de Jesus.
essa verdade, igreja. Não sou ninguém. Ah, Senhor, me encontre outra vez. Desejo ser como tu és. Me encontre outra vez. Senti, Senhor, não sou ninguém. Me encontre outra vez.
Espírito, os ossos secos, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Por nenhum minuto essa verdade. fui esquecido. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Desperta Espírito, os ossos secos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Por nenhum minuto eu fui esquecido. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Desperta Espírito, os ossos secos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Sem ti, Senhor, não sou ninguém. Me encontre outra vez. Desejo ser como tu és. Me encontre outra vez. Declare: sem ti. Sem ti, Senhor, não sou ninguém. Me encontre outra vez. É o meu desejo. Desejo ser como o Senhor Jesus. Me encontre outra vez. Oh, a cada dia, a cada manhã, a cada noite, todos os dias, Espírito Santo, me encontre outra vez. Declare suas vozes: sem ti, Senhor. Sem ti, Senhor, não sou ninguém. Me encontre outra vez. Desejo ser como tu és. Me encontre outra vez. Espírito Santo, precisamos de Ti, sempre e em todos os momentos, Pai. Que sem Ti, Senhor, não temos condição de ter paciência em circunstâncias e com pessoas. Somos falhos, somos ruins. Precisamos de Ti. E como precisamos, Pai? Venha nos encher. Encha-nos, Pai, do Senhor, da Tua presença, de tal maneira que isso, Deus, transforme nossa forma de enxergar as circunstâncias. Nos enche de tal maneira com que nossos olhos possam mudar diante das pessoas que às vezes fazem o mal contra nós. Nos enche de tal maneira, Senhor, para que a gente possa desejar o bem aos outros e não ao. Assim como queremos que as pessoas sejam corretas conosco, justas conosco,
tenha paciência conosco. Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo para que a gente também possa desejar o mesmo para com as pessoas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. O Senhor tem tanta paciência conosco. Tanta paciência. Que a realidade, Senhor, desse fruto inunde nosso coração. Que a gente possa olhar a vida com outros olhos. Com outras perspectivas. Com outro coração. Assim como o Senhor faz. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Dá-nos uma ótima semana cheio da Tua presença. Que seja uma semana onde o Senhor nos mostre estratégias de como não ficar impacientes. Dá-nos uma semana, Senhor, onde o Senhor nos enche de compaixão para aqueles que de alguma forma possam, oh Deus, mexer com a nossa carne, tirar nossa paciência. Nos dá, Senhor, a longanimidade. Queremos ter, Senhor, um pavio comprido. E de forma alguma, Senhor, perder essa paciência, porque perder a paciência significa que estamos mais cheios de nós mesmos. E é o que nós não queremos. Obrigado por essa palavra, pela vida do Pedro, pelo Senhor ter usado tremendamente a falar com a Tua igreja. Agora nos leva em paz às nossas casas. Guarda-nos, Pai. Proteja-nos, Deus. Livra-nos do mal, Senhor. E nos ajuda a viver cada vez mais parecidos com o Senhor. Em casa, no trabalho, na rua, na escola, onde for. Que sejamos carta viva. Que sejamos testemunhas, tremendamente testemunhas do fruto do Espírito no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.